falar da perda. Qual o grande remédio para quem está vivendo o luto por a perda de alguém significativo? O grande remédio é falar. O enlutado tem necessidade de falar sobre a morte. E às vezes na própria família, isso eu vejo no consultório há muitos anos, o enlutado é proibido de prantear o seu ente querido. Às vezes tem famílias que choram separadamente. Um chora no quarto, na sala, na sacada, no banheiro, e tal. Poderíamos viver conjuntamente esse momento de crise. Por parte da comunidade, há uma proibição ao enlutado expressar os seus sentimentos de dor e tristeza. Porque dos anos 90 para cá, a cultura da felicidade se impõe e todos temos que ser felizes sempre, como se pudesse. A morte é uma não experiência, diz o psicólogo Castelar, que escreveu o livro Psicologia da Morte, e a gente não consegue aprender o que é a morte. Ele diz assim: a morte é uma não experiência, e com que se parece não ser escape. A gente não consegue saber o que é. Até porque a morte, ela já nasce com a vida. Diz o Mândios, que ao nascer começamos a morrer, e o fim começa no início. Então já nascemos morrendo, e morremos dia um pouco, assim como a gente vive um pouco a cada dia. Não é possível sabermos o que é a morte, porque, como diz o estudo, quando estou, a morte não está. Quando está a morte, eu já não estou. Então, o que resta a nós, viventes? A perda. A perda nós experienciamos. A perda nós vivenciamos. E a perda, necessariamente, se ela tem uma significação, ela vai levar a um processo de luta. Que leva tempo, e há uma exigência social, mesmo dentro da própria família, que nós nos restabeleçamos rapidamente. Que também é muito possível. Nós temos um referencial da pesquisa do Parks, na Universidade de Harvard, com as viúvas e viúvos de Londres, dizendo que as viúvas demoravam de 3 anos para se restabelecer totalmente, respeitando a morte da cultura. É um tempo significativo. E a perda de um filho, o que poderíamos dizer? Anos e anos se passarão e o sentimento de dor e tristeza permanecerá comigo. Tem uma referência importante na literatura e na prática clínica que mostra um comportamento diverso entre gêneros. Dessa pesquisa de Harvard, do Parks e do Bob, o gênero feminino, eu coloquei em média 3 anos para se restabelecer. E o gênero masculino diz o resultado que com 1 ano metade já estava casado novamente. Então por aí a gente vê como o homem reage diferente à perda. O gênero masculino, ele tem uma reação diferente, mas isso não significa que ele não sofra, ele não sinta dor. Apenas ele tem um movimento diferente por conta da cultura e da educação que o direciona para a objetividade, diferentemente das mulheres, especialmente no caso de perda de filho. Não interessa se tem 30 anos, 10 anos, 1 ano e 1 dia, é um filho. Ela é muito minimizada pelo homem. E eu atendi uma família que ela veio para o consultório para chorar. Ela me dizia: Haroldo, eu vim aqui chorar, porque o meu marido não deixa eu chorar em casa. Já tinha 1 ano da perda do filho. Para ele, para ela, só tinha 1 ano. E outra observação pertinente em relação ao luto é que ele tem fases, tem sintomas, reações distintas para cada pessoa. Mas uma reação do luto, ela preocupa. Uma reação que acontece cotidianamente. A gente
consultório, que é a depressão por luto. A depressão por luto é muito mal compreendida pelos clínicos, psiquiatras, psicólogos, médicos em geral, porque ela tem um quadro muito próximo à depressão por luto. Uma base diferença é a questão da autoestima. Freud tem uma frase basilar que eu sempre coloco, diz que, em relação à depressão e luto, no luto o mundo fica pobre e vazio. Na depressão o indivíduo fica pobre e vazio. Então é muito comum receber em consultório pessoas enlutadas com quadro de depressão, sendo tratado com o diagnóstico de depressão maior. Aí já entra a questão da medicação, que é desaconselhável para o enlutado. Porque alguém de perto que não entra em contato com o sofrimento, que é uma necessidade, pode ser prejudicada por conta da medicação. Não está sentindo, vivendo, experienciando a dor na medida da sua perda. Muitas vezes o sintoma aparece depois. É um luto retardado. A pessoa não vive as emoções condizentes com a sua perda. E esse processo pode complicar. No luto, que há um quadro de depressão, que não é uma depressão clínica, chamada depressão maior, não há necessidade de medicação. Há necessidade de psicoterapia, terapia do luto, ou outro tipo de terapia, se é o caso de complicar. A maioria das pessoas que perdem não tem necessidade de ajuda profissional. A rede de apoio social, a família, a comunidade, os seus grupos, elas são bastante para ajudar no processo do luto. Mas se a própria pessoa não entra em contato com a sua dor, ela pode postergar esse processo e torná-lo crônico ou sintomatizá-lo através das reações atípicas, que a maioria não apresenta. Então, a nossa preocupação é o quê? Trabalhar com a comunidade, com os profissionais de saúde, principalmente, de educação, para que as pessoas se apropriem do processo, conheçam basicamente como que é a reação, como são as reações, como é o comportamento padrão em relação ao luto, que pressupõe dois sofrimentos. A primeira tarefa básica do luto, que diz o William Gordon, no livro Terapia do Luto, é aceitar a realidade da perda. Muitas pessoas têm dificuldade de continuar a vida sem o ente querido que perdeu. E aceitar a realidade da perda não é aceitar a perda, não é a mesma coisa. A gente não pode chegar para um pai, para uma mãe, e dizer: aceita a perda do teu filho. Mas a gente sabe que a realidade se impõe. E essa pessoa tem que aceitar a sua realidade sem o ente querido, para dar prosseguimento às tarefas que o Ordem fala. A segunda tarefa importantíssima é trabalhar a dor do luto, sofrer, se manifestar, falar da perda, procurar uma ajuda se acha que não vai dar conta. Além da rede de apoio social, a gente tem os profissionais da área que podem ajudar nessa caminhada difícil, que é o processo do luto. Existe também uma fase que o John Bowlby, em sua trilogia Apego, Perda e Separação, fala que é o anseio e busca da figura perdida, é a segunda fase do luto. Há sintomas nessa fase que parecem ser anormais, atípicos, eles são totalmente normais. Uma pessoa enlutada nessa fase, ela pode ter alucinações episódicas, delírio. Ela pode achar que está vendo a pessoa querida, que ouviu a pessoa querida chamar, que teve um delírio, que ouviu vozes. Isso é altamente normal no processo. O que é patológico, como diz a nosologia, é a frequência desses sintomas. Se a pessoa tem uma reação e essa reação permanece muito tempo, já há o que se preocupar. Mas se não há uma frequência, isso
isso é parte do processo que nós desconhecemos, nós, sociedade ocidental, porque há um tabu muito grande, como eu coloquei no início, em falar da coisa mais certa de todas as coisas, que é a morte. Engraçado como nós, paradoxal, lidamos mais ou menos bem com a coisa mais incerta de todas as coisas, que é a vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É tão incerto, mas a gente não lida bem com a coisa mais certa de todas as coisas. É bem paradoxal. E nós temos muita dificuldade por conta do processo educacional, que não inclui na discussão, na escola, na universidade, um tema que é super importante para todos nós, porque a todo dia estamos morrendo um dia. A cada ano, morremos mais um ano. E a morte faz parte da vida. A morte é uma necessidade para que a espécie continue. Há de haver a morte. Porque nossos filhos vão viver como? Os filhos dele, os netos. Um planeta que tem 7 bilhões de pessoas, e daqui 45 anos teremos 9 bilhões. Como vai ser possível a vida no planeta de tanta gente? E o depois? O depois a gente não sabe. Tudo é conjectura. Cada um tem a sua crença. Aqui entre nós tem pessoas de várias crenças. Quem tem a verdade? William James dizia, a verdade é uma questão de fé. Se você acredita, é verdade, mas a tua verdade, não a verdade absoluta, universal, porque não sabemos o depois. O Freud diz que, por não sabermos o depois, entramos na crise do não saber e temos verdades. Por nos associamos a elas. É muito saudável se associar a uma verdade que você acredita, ele ajuda, alavanca o processo. Mas isso não é universal, é a tua verdade. Não sabemos o depois. Se nos conforta acreditarmos no depois, continuemos a acreditar. Mas a vida é hoje, presentemente. Não podemos viver amanhã. Porque a vida é hoje. Eu lembro do Milan Kundera em A Sustentável Defesa do Ser, quando ele diz: a vida é um eterno ensaio. Ensaiamos todo dia. Tudo acontece pela primeira vez. Quando eu li esse romance do Milan Kundera, eu fiquei inebriado com a ideia dele. Porque aqui é a primeira vez. Se no próximo mês nos reunirmos todos aqui no mesmo horário, será a primeira vez. A cada minuto que nós estamos com o nosso ente querido, é a primeira vez. E todo dia é a primeira vez. Porque a vida é um ensaio eterno e ela só fecha a peça com a morte. Que é uma necessidade. O problema é que nós, ocidentais, somos mal educados no tema da morte. Diferentemente dos orientais, em Okinawa, no Japão, quando as pessoas completam 97 anos, tem um dia, um feriado, que todos vão à rua com catavetes coloridos despedir-se de todos os velhos que têm 97 anos. Uma celebração de despedida, crianças, jovens, adultos, porque a morte faz parte da vida para eles, diferentemente de nós, que achamos que a morte é para depois. Que seja, mas pode ser amanhã, daqui a um mês, um ano, ninguém sabe. Portanto, aproveitar o dia, dizer para o outro, eu te amo, tem que ser dito hoje, não amanhã, porque amanhã não é certeza, mas hoje, por isso, eu amo vocês todos. Tá? Obrigado.